Vivíamos em um mundo de desperdício e admiração, de pobreza e abundância. Mas antes, vamos entender o retrospecto até 2020. Veja, as pessoas criaram empresas para negociar em todos os países, mas elas cresceram e ficaram muito maiores do que poderiam ter planejado. Sempre tivemos nossos desejos, mas agora tudo ficou tão rápido. Você pode ter tudo com o que sonhou em um dia e com apenas um clique. Percebemos que as famílias haviam parado de se falar, isso para não dizer que elas nunca tenham se falado. O equilíbrio entre a vida profissional e o trabalho se rompeu. E os olhos das crianças ficaram mais quadrados. Cada um tinha um telefone. Elas filtravam as imperfeições, mas no meio daquilo, as pessoas se sentiam sozinhas. Mas então, em 2020, um novo vírus apareceu. Os governos reagiram e nos disseram para nos esconder. Mas enquanto todos nós estávamos escondidos, em meio ao medo o tempo todo, as pessoas tiravam pó de seus instintos. Elas se lembraram de como sorrir. Elas começaram a bater palmas para dizer obrigado e voltaram a ligar para suas mães. E enquanto as chaves do carro acumulavam poeira, as pessoas esperavam ansiosamente por suas corridas a pé. E com o céu menos cheio de viajantes, a terra começou a respirar. Estávamos tão acostumados com as más notícias, mas algumas boas estavam aparecendo. Antigos hábitos se extinguiram e abriram caminhos para os novos. E todo simples ato de bondade passou a ser devidamente feito. Bom dia na paz de Cristo, igreja. Vamos celebrar o Senhor, agradecer a Deus por mais um domingo, que Ele continue nos dando graça. E vamos declarar que em nome de Jesus, muralhas vão cair, em nome de Jesus Cristo. Que Deus está lutando,
Esse é o Deus que nós servimos. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aí também, aleluia. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui, Ele habita em você. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Obrigada pelo teu amor, Senhor. A atmosfera já mudou. Nós cremos, Senhor. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor
tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Louvado, engrandecido é o teu nome, Senhor. Às vezes passamos a noite, pode ser uma provação, mas nós temos certeza que se confiarmos, entregarmos nossas vidas ao Senhor e esperar nele, que é a nossa esperança viva, todavia nos alegraremos no Senhor. Ainda que a figueira não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é o Deus da minha salvação. Declare esse louvor, declare essa palavra na tua casa, onde você estiver neste momento. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Declare: você tem um Deus que não vai deixar essa luta te matar, o desespero te tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Ele é soberano. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem
creio, em nome de Jesus Cristo. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, declare, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Senhor, como é bom estar na tua casa, Senhor. Como é bom estar nos teus atos. Como é bom estar aqui adorando o teu santo nome. Ó Deus Todo-Poderoso, que gostoso, Senhor, é te adorar neste momento tão sublime. Tenho certeza que o Senhor aceitou a nossa adoração, está aceitando, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Senhor, tira o choro deste lar, tira a preocupação desta vida, desse jovem, Senhor, que está preocupado, ansioso, desta mulher, Senhor, que está passando por uma tribulação tremenda em casa, deste marido, Senhor, talvez seja desempregado. Senhor, visita nesta hora esta casa, Senhor, e toca, Senhor, e abençoa, ó Deus. Ó Senhor, restaura esta família, restaura, Senhor, este casamento, restaura, Senhor Deus, essa juventude. Ó Senhor Deus e Pai, pois estão dando tanto ouvido, Senhor, a tantas notícias ruins, a tantas coisas ruins que vêm, Senhor, ao nosso ouvido, aos nossos olhos. Senhor, que essas pessoas se desapeguem dessas coisas terrenas, ó Pai, e comecem a apegar ao Senhor, como estamos fazendo aqui neste dia, se apegar a Ti, ó Pai. Ó Deus, tudo entregamos em Tuas mãos, tudo entregarei ao Senhor, nossa vida, nosso ser, nossa casa, nossa família, tudo, Senhor, é Teu. Ó Senhor, nós entregamos tudo em Tuas mãos, porque quando nós queremos fazer, o Senhor não faz, mas quando entregamos em Tuas mãos, Senhor, para o Senhor fazer, o Senhor faz na hora Sua, no tempo do Senhor. Grande Deus e Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado por esses louvores, o Senhor ter aceitado na glória. Muito obrigado, ó Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor.
Um texto da palavra de Deus em 1ª carta de João, capítulo 4, verso 9, diz o seguinte: Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. Que realmente, irmãos, através de Cristo, nós continuamos a ter vida. Nós continuemos a adorar o Senhor. Não se preocupe com as lutas que você está passando. Não se preocupe com situações que você está enfrentando. O Senhor disse que nós enfrentaremos coisas piores. Então vamos se apegar cada vez mais com o Senhor. Ele veio para nos ajudar. Ele veio para nos tirar todo o sofrimento, toda a dor. E Ele quer te ajudar nesta manhã. Ele quer te ajudar nesse dia. Ele quer estar ao teu lado. Irmãos, como é bom estar na casa de Deus adorando o Senhor. Como é bom estar aqui glorificando o seu santo nome. E eu quero falar com vocês nesta hora. Estamos hoje, intitula-se Domingo de Ramos. A semana que antecede a morte de Cristo e a ressurreição. E eu quero ler com você um texto. Jesus separou a semana antes da sua crucificação para lembrar os seus discípulos de que a morte não venceria. E não venceu. E que seu reino não acabaria, não acabou. Mas por não entenderem o que estava por vir, eles não perceberam que Jesus também estava se despedindo e dizendo: eu amo vocês. Jesus se despedindo dos discípulos, avisando eles que a morte estaria à porta, que ele morreria, mas os discípulos não acreditavam. Nós estamos também no mundo, irmãos, vendo coisas terríveis. E muitas vezes nós estamos olhando para o Senhor que está à nossa frente, que Ele é o nosso tudo, que Ele nos ama, Ele cuida de nós. Ele ama você, Ele ama a mim, ama cada um de nós. Hoje, a Semana Santa é um lembrete de que Deus ainda não terminou sua obra. Vamos começar a Semana Santa, Domingo de Ramos. Pois mesmo naqueles momentos onde nossas expectativas desabam, a esperança ainda está a caminho. Deus não terminou a obra dele. Deus não terminou. O Senhor recolheu muitos que estavam em nosso meio. Muitos líderes, pastores, o Senhor recolheu. Que Ele achou, aprove a Ele levá-los. E quantos outros ainda irão? Mas enquanto estivermos aqui, vamos cumprir o ídolo do Senhor. A obra dele não terminou, não acabou. Então, nesse Domingo de Ramos, reflita sobre a vida que você tem por causa do sacrifício de Jesus. Não tenha medo, não desista, gente. Não pare, olhe para o Senhor, não olhe para o mundo, não olhe para a internet, não olhe para a televisão, olhe para o Senhor. Deus está cuidando de cada um de vocês. Em todos esses momentos que estamos passando, Ele cuida de ti. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe nesse dia. Que Deus nos guarde. Eu quero dar uns avisos rapidinho aqui. Quero dar uns avisos rápidos para vocês. Nessa semana, irmãos, eu quero fazer um pedido a todos vocês que estão em casa. Amanhã intitula-se o Dia do Jejum do Perdão. Eu gostaria que você amanhã tirasse um tempo para você estar consagrando ao Senhor. Você que está em casa, o que você sentir? Como devo fazer esse jejum? Ore a Deus e peça a direção dEle. Ah, pastor, eu vou ficar sem comer o dia inteiro? Você que sabe, é você e Deus. Ah, vou tirar o café? Ah, você e Deus. Ah, vou tirar o almoço? É você e Deus. Tira um tempo para se consagrar ao Senhor. Tira um tempo para pedir ao Senhor para a nossa nação, nosso Brasil, nossa cidade, nosso estado. Tantas pessoas aí nas UTIs, tantas pessoas morrendo e tantas pessoas doentes e não tem lugares para eles ficarem. E eu queria que vocês tirassem um tempo amanhã para nós estar intercedendo pelo nosso país. Por essas vidas, por essas pessoas, famílias enlutadas, para que o Senhor possa estar colocando paz e consolo no coração de cada uma.
Amém? Posso contar com vocês? Amém? E também, irmãos, próximo domingo, teremos a Santa Ceia do Senhor. Então, os preparativos, Páscoa, próximo domingo. Então, eu convido você, no próximo domingo, estarmos aqui falando sobre a ressurreição do Senhor e participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Mas antes disso, temos na quarta-feira um estudo poderoso. Razão, existe uma razão. Não compare o seu chamado. O pastor Zolinho está falando sobre esse título na quarta-feira. Não compare o seu chamado. O seu chamado é seu, não é do outro. Então, não sei o que Deus vai falar através dele, mas o seu chamado, que Deus chamou você, querido líder, você que está em casa, é o seu chamado. O seu chamado é diferente do outro. Não queira ser igual ao outro, seja o que você é. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus possa abençoar você que é líder, que está ao nosso lado, nos ajudando, nessa época que está tudo parado, mas futuramente, depois do dia 11, provavelmente deve voltar à igreja, abrir novamente. Então, até dia 11, irmãos, aguenta aí, não vamos fazer nada errado, contrariar a nossa lei, mas estaremos aqui no culto online, adorando, exaltando o nome do Senhor, juntamente com vocês aí em casa. Amém? Então, quarta-feira, 7:45, não perca o estudo, o último foi uma bênção, muita gente nos acompanhando a pregação, e nessa quarta não vai ser diferente. Amém? Eu quero orar agora pelos dízimos e ofertas. Você que está em casa, você pode acessar aí a nossa conta bancária. Os irmãos, eu agradeço de coração todos os irmãos que estão nos ajudando, estão depositando. Que Deus continue honrando a vida de vocês, irmãos. Somos um corpo, um depende do outro, e nós dependemos de Cristo. Amém? Eu quero orar por você, que Deus continue abençoando a sua vida. Está aí o número da conta, o número do Pix, facinho de fazer a transferência. E Deus possa continuar te honrando e abençoando, irmãos. Em meio a tanta situação, Deus está abençoando tantas empresas. Deus está prosperando tantas empresas. Falando com o irmão agora há pouco, falou que não sabe de onde está vindo tanto pedido. E está até difícil de administrar. Isso que quer? A bênção de Deus. A bênção de Deus. E você que é empresário, aceita essa palavra também. A sua empresa vai ser mais próspera nessa pandemia do que quanto foi no passado. Você vai faturar muito mais agora do que faturou no passado. Porque você é fiel a Deus. Amém? Querido Deus e Pai, quero abençoar a vida de todos os irmãos, ofertantes, dizimistas, que a bênção do Senhor continue sobre a vida deles. Jesus querido, prospera, guarda, usa-os poderosamente a cada dia. Senhor, aquele que trabalha numa empresa, ele seja a luz daquele lugar pela sua fidelidade. As pessoas possam ver nele, Senhor, a tua pessoa. Querido Deus, abençoa o empresário, que esse empresário seja próspero cada vez mais. Esse final de mês, Senhor, ó Deus, quarta-feira ele fecha o mês com expectativas para o próximo mês muito grande, porque ele não conseguiu atender todos os pedidos desse mês. Mas ele tenha, Senhor, já em sua carteira um grande pedido para o mês seguinte. Querido Deus e Pai, é em meio a situações difíceis que o Senhor exalta o teu povo. E eu agradeço, Senhor, pela tua fidelidade e pela fidelidade do teu povo para contigo. Que a bênção esteja sobre eles a cada dia. E se porventura alguém desempregado, ó Pai, Senhor, onde ele estiver agora, onde você estiver agora, meu irmão, minha irmã, eu peço agora a bênção do Senhor sobre sua vida. Senhor, abra uma porta, nem que seja, são 3 dias, 3 dias até o final deste mês. Ó Deus, que nesses 3 dias, essa porta se abra, uma empresa possa ligar para você e chamá-lo para uma entrevista e contratá-lo. Em nome de Jesus, eu declaro a vitória e a bênção sobre sua vida. Toma posse dessa bênção, e o Senhor vai te honrar. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa todos os teus filhos, para a glória do teu nome. Amém. O nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso Pai, Ele é bom, Ele é bom. Declare nesta manhã: bendirei ao Senhor para sempre.
O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre. Agora, foi? É isso? Aleluia! Deus é bom, meus amados. Em todo tempo Deus é bom. Eu dizia que nós tivemos o privilégio essa semana de ter muitos motivos de alegria e louvor. Nosso bebê milagre, o Davizinho, completou 1 mês de vida, o que já é um grande milagre nas condições físicas dele. Nós tivemos muita festa no meio da nossa equipe de louvor e adoração, porque o Celso, a Thalita e a Fran completaram mais 1 ano de vida e louvamos a Deus por isso. Eu estou grato a Deus. Essa semana pude visitar a primeira ovelha que tomou 2 doses da vacina. Então nós já temos tido a graça de Deus vindo de maneira tão prática e real. E agora nós vamos abrir a palavra. Agora nós vamos deixar que a bondade de Deus nos direcione. E eu quero orar junto a você por esse momento. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus bom, fiel, rico em misericórdia, rico em bondade, rico em fidelidade. E nós queremos nesse momento abrir os nossos corações para que a Tua palavra nos leve a entender tamanha bondade, tamanha riqueza, tamanha fidelidade, que nada e ninguém nos desvie daquilo que o Senhor está trabalhando e construindo nas nossas vidas. É o que oramos gratos em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós estamos hoje muito gratos a Deus, de fato, por podermos fechar essa série. Uma série que tem ensinado a igreja a ser igreja, mesmo quando está espalhada, mesmo quando está separada, mesmo quando essa igreja não pode estar junta, ela continua sendo igreja. Ela não depende dos projetos, das estruturas humanas. Ela é a igreja que ama e serve a Jesus onde ela estiver e da maneira como ela puder, no tempo e nas condições que Deus nos deu. Somos igreja espalhada, separada fisicamente, mas unida no Espírito talvez como nunca, para fazer a vontade de Deus acontecer nas vidas, nos corações, nas famílias. Uma igreja que se espalha porque ela gira em torno de Jesus e não em torno de um templo. Uma igreja que pode amar as pessoas como é o nosso propósito enquanto igreja. Uma igreja que semeia amor, mas uma igreja que valoriza vidas. Isso nós podemos fazer a todo instante, a todo momento. Quando tem som e quando não tem som. Quando a gente está junto, quando a gente está separado. Quando a gente está visitando alguém nos hospitais, quando a gente está trabalhando no meio da semana, a gente pode ser igreja que ama e valoriza de maneira extrema as pessoas. Nós estamos fechando nesse mês e nesse bimestre toda essa ideia de valorização. Já falamos sobre a ideia de semear amor e queremos continuar. Talvez durante o ano nós vamos voltar nisso, porque este é um dos grandes desafios que como igreja o Senhor nos deu de legado. Pertencemos a uma igreja que valoriza de maneira extrema a família. Falamos sobre a valorização da família, da relação pais e filhos, do espaço e do valor do idoso.
falamos de valorizar crianças, falamos de valorizar gente do outro lado do mundo, como iranianos, falamos de valorizar os diferentes. Mas hoje, especificamente, eu vou copiar um pouco da ideia e do sentimento do pastor Zé, porque algumas semanas atrás o pastor Zé falou de valorizar o idoso, porque ele é idoso e sabe o valor que isso tem e tem autoridade para falar. Mas hoje eu quero vir com uma conversa um pouco diferente de valorização. O tema deste dia, manhã e noite, é valorize os bons conselheiros. Pastor, talvez a ideia não era ser só valorize os conselheiros. Era. Quando eu comecei a estudar esse texto, eu confesso a vocês, igreja, que a minha ideia era falar desse poder que nós temos como igreja, de um apoiar o outro, de um enriquecer a vida do outro, de um valorizar, dando direções, conselhos, orientações. Só que quando a gente vai estudar esse tema, a gente se encontra com um texto como o de 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, nos versos de 3 a 5. Porque Paulo queria que Timóteo fosse um bom conselheiro. E Paulo teve que orientar Timóteo a trabalhar numa dimensão espiritual, por assim dizer, onde nós não teremos apenas bons conselheiros dando conselhos. É verdade. Hoje eu quero chamar você a um patamar profundo de discernimento espiritual, na medida que nós vivemos uma sociedade tão fragilizada, tão delicada, que nós precisamos discernir bons de maus conselheiros. E não sou eu que estou inventando isso. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos, mitologias, ideias não verdadeiras. Você, porém, Timóteo, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Haverá um tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Irmãos, eu não tenho a menor dúvida que nós chegamos nesses tempos. Quando eu lia esses textos há 30 anos atrás, eu achava que isso ia ser tão longe, mas infelizmente nós vivemos tempos de fim. E as marcas estão claras nessa leitura. Tempo onde o próprio povo, que se diz povo de Deus, viraria as costas para Deus. Que na teologia nós conhecemos como apostasia. É virar as costas para o ensino verdadeiro, é virar as costas para aquilo que Deus está orientando, norteando, aconselhando. Porque os homens seguirão os seus próprios desejos, buscarão mestres que digam o que agrada aos ouvidos. Ou seja, tempos onde prevalecerá a ignorância. Tempo onde ser ignorante à vontade e à verdade de Deus parece que é mais prevalente, é mais atento, ganha mais espaço na alma e no coração. A própria maldade do ser humano vai buscar mestres segundo seus desejos distorcidos. E é nesse contexto que Paulo diz a Timóteo, olha, mantenha a sobriedade, Timóteo. Lute, não tenha medo de sofrer, seja fiel até o fim, faça da sua vida algo útil que Deus confiou em você, para que você viva de maneira legítima, verdadeira, até os seus últimos dias. Conselhos são fundamentais na vida cristã, porque ninguém atinge essa fidelidade e nem chega ao fim da carreira de maneira legítima se não ouvir a outros. Ninguém atravessa essa caminhada sem usar da experiência, da maturidade de outros que venceram a corrida e hoje nos auxiliam, nos aconselham, nos inspiram, nos norteiam, porque conselhos na vida espiritual são fundamentais.
E o que Paulo está dizendo a Timóteo é: cuidado, porque as pessoas seguirão mais os falsos conselheiros do que você. E se você não tomar cuidado, Timóteo, você está falando o que os falsos conselheiros estão falando. E hoje, quando eu trago esta palavra de valorize os bons conselheiros, é porque nós temos uma tendência hoje religiosa, evangélica, de dar mais atenção a maus conselheiros do que bons conselheiros. Conselheiros que estão espalhados não apenas dentro das igrejas, mas nas redes sociais, na internet, nas conversas de esquina, no vizinho do cunhado que falou que é assim, que é assado. E aí a gente chegou a esse nível hoje como pastor de ter que dizer à igreja: cuidado. Cuidado com os maus conselhos e os maus conselheiros. Cuidado com as distorções que existem hoje dentro da própria palavra, que deveria ser palavra boa de Deus, usada para um bom propósito, mas está sendo distorcida por mestres. O verso 3, diz: mestres que digam apenas aquilo que agrada os ouvidos. Se são falsos mestres, é porque conhecem algo que pode ser distorcido. Não é gente que está dizendo apenas de ideia, de cabeça, não. É gente que poderia ensinar o certo, mas ensina apenas aquilo que agrada ao coração dos seus ouvintes. Por isso a minha palavra hoje é: valorize bons conselheiros. Porque desde os dias do apóstolo Paulo há maus conselheiros no mercado. Há muita gente ensinando errado. Há muita gente falando coisas em nome de Deus fora da palavra de Deus. Eu sei, eu vejo, eu poderia apresentar aos irmãos uma lista de nomes, uma lista de sites, uma lista de redes, um nome de algumas igrejas onde, em vez de ensinar aquilo que é verdadeiro, puro e santo, distorce, com os mais diversos sentimentos. Mas eu não estou aqui para ficar falando mal dos outros, eu estou aqui para ensinar você e desafiar o seu coração, a sua mente, a sua vida, a valorizar quem ensina o que é certo e o que é verdadeiro. E eu estou citando Paulo porque o apóstolo Paulo, na sua história, na sua jornada de vida, não era considerado um bom conselheiro. Muitas vezes Paulo foi considerado um conselheiro ruim, até pelo que ele escreveu ao próprio Timóteo. Ele diz a Timóteo: não tenha medo de sofrer. Trabalhe muito, faça muita obra de Deus. Paulo está apontando dor e sofrimento. Paulo está apontando renúncia pessoal, dizer não para o ego, dizer não para a carne, dizer não para os próprios desejos. E um conselheiro assim ninguém quer ouvir hoje em dia. Esse é o detalhe. A gente quer um conselheiro que só diga coisas leves, boas, suaves, encorajadoras, mas que quando você aperta não dá um caldo de cana. Paulo aqui apontava submissão a Deus. Paulo está dizendo: Timóteo, não tem solução mágica, mantenha a sobriedade. Ao seu redor está um monte de gente correndo para tudo quanto é lado atrás de uma solução mágica, mas Timóteo, põe o pé no freio, meu filho. Vá com calma, busque discernimento e profundidade. Está todo mundo correndo atrás de um guru, de uma resposta rápida, de algum dos 3 passos que solucionam quando não existe. E talvez, meus queridos, é isso que diferencia o bom do mau conselheiro. E quando que a gente acha um bom conselheiro, pastor Oswaldinho? A palavra de Deus nos aponta que a gente vai achar e ter a oportunidade de valorizar os bons conselheiros no meio da tempestade. Não é sentando em casa, tranquilo, tomando um chá. Mas na hora que a vida está apertando, na hora que você não sabe para onde ir, na hora que a tempestade chega, uma tempestade tão brutal quanto a que estamos passando. E eu estou trazendo esse texto de Atos 27, porque Paulo está no meio de uma tempestade em Atos 27. É a última grande viagem do apóstolo. E é um dos textos mais detalhados da vida do próprio apóstolo Paulo, escrito por Lucas, que também estava junto à viagem, estava junto à tempestade,
E Lucas faz questão de nos apontar a diferença entre bons e maus conselheiros. Porém, se você tiver bons conselheiros do seu lado, valorize, porque a tempestade destaca o bom conselheiro. Vamos ler Atos 27, vamos ler agora apenas alguns versos, de 4 a 20. Paulo já foi sentenciado para ir a Roma se apresentar diante de César como prisioneiro. E o texto fala de um cenário desafiador. Ele já estava à viagem, na sua primeira parte da viagem a Roma, saindo de Jerusalém. E quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo. Para quem viaja de navio, o vento contrário é dificuldade pura. Prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia e da Panfilha, chegando a Mirra, na província de Licília. Ali, o oficial no comando encontrou um navio egípcio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quínido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Verso 9. Por isso Paulo os advertiu, a toda a tripulação. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Veja, grande prejuízo para o navio, para a carga e para a nossa vida. Ninguém quer ouvir sobre prejuízo, nem para si, nem para o que já conquistou, nem para onde está o seu lucro. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e o do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Veja, eles pensavam que tinham obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Quanta gente está olhando para a vida hoje e se sentindo à deriva. Verso 16, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga que Paulo tinha dito que sofreria prejuízo. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, o prejuízo do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. No terceiro dia de tempestade, continuando a bater-se sobre nós, perdemos toda a esperança. Amados irmãos, esse cenário é terrível. Esse cenário é um absurdo. É uma tempestade de 14, 15 dias. Eu li até o verso 20, só o começo desses dias. Vento contrário. O verso 20 diz que eles não enxergam nem sol de dia, nem estrelas à noite, e quem já navegou no passado precisava das constelações celestes para se direcionar. Eles não sabem onde estão.
estão diante de um navio à deriva, tem que começar a arrancar as partes do navio para tornar o navio mais leve, para que o navio não tombe diante do tamanho das ondas que estão jogando. É um cenário desafiador, que eles não precisavam estar passando. Lá no verso, eu vou voltar, pode ver aí na tela, lá no verso 9, diz que já havia passado os dias de jejum. Que dias são esses? São os dias em que os judeus celebravam o Yom Kippur, o dia da expiação. Em algumas versões bíblicas isso é muito claro, que é entre o final de setembro e o começo de outubro. Ou seja, não é época de viagem marítima naquela região, mas então por que eles vão viajar? Porque sempre tem alguém pagando barato pela vida dos outros. E o historiador Suetônio nos diz que o imperador Cláudio, naqueles dias, deu incentivos fiscais para que durante o inverno Roma fosse abastecida de mais grãos. O capitão que estava cuidando, digamos assim, militarmente da vida de Paulo, agora preso, que tem que ser levado a Roma, preferiu embarcar no navio de grãos para poder chegar em Roma logo. Alguém estava pagando para o dono do navio, alguém estava pagando para o capitão da embarcação, alguém estava lucrando sobre vidas, e vidas não têm preço. Não se brinca com as vidas humanas. Não há dinheiro que pague a vida de uma pessoa, mas aqui todo mundo quer lucro. E às vezes, por causa do lucro, do dinheiro fácil, as pessoas arriscam as vidas dos outros. Paulo teve a sua vida arriscada, o capitão e todo mundo daquela embarcação, as 276 pessoas que estavam no navio. Porque, é bom ter um lucro rápido. E é nesse momento, no verso 10, que o texto diz que Paulo se levanta e diz, não. Está todo mundo querendo fazer essa viagem, mas não é época, não é data, não é hora. Mas, infelizmente, bons conselheiros não são reconhecidos quando a maioria não quer. A maioria prefere o conselho do lucro, o conselho rápido, o conselho aparentemente mágico. Porque o verso 10 diz que Paulo orientou que eles iriam perder muito, que eles teriam um prejuízo para a carga que levavam, para o barco e arriscando as vidas. Mas o bom conselheiro não é valorizado quando ele não é ouvido. A gente começa a desvalorizar as pessoas que Deus coloca ao nosso redor quando a gente não presta atenção. E aqui, o dono do barco falou, não, por mim pode viajar. O regente, o oficial do barco, que era o capitão de direção, dizia, pode viajar, vamos passar uma coisinha, mas Paulo fala, não vamos. Mas quem ouve Paulo? No contexto, nós sabemos que há um livramento de Deus, apesar da teimosia humana. Mas você pode ler Atos 27 inteiro, você não vai ver um grande milagre. O cenário só piora, você não vai ver uma maravilha, você não vai ver nada sobrenatural. Pelo contrário, Paulo fala, os prejuízos vão vir. O conselheiro da situação é um homem piedoso, é um homem dependente de Deus. Mas ninguém quer ouvir muitas vezes esse conselheiro manso, calmo, tranquilo. A gente quer ouvir gente que aparentemente já tem tudo pronto na ponta da língua. E Paulo não tem tudo pronto. Paulo diz, olha, vai vir uma grande luta aí. Paulo não se impõe. Paulo não é briguento, não é brigão. Ele é manso, ele não foi ouvido. Porque bons conselheiros, eles dizem, quero ouvir bem. Não quer ouvir, nós vamos sofrer juntos. O bom conselheiro não fica se propagando, chamando atenção para si, mas também ele não fica bicudo se ele não é ouvido. Ele espera em Deus. Ele entrega esse cuidado nas mãos de Deus. A tempestade aumentou, porque se tivessem ouvido Paulo, não precisava passar por tanta coisa, por tanto sofrimento, por tanta dor, por tanta luta. Bons conselheiros precisam ser valorizados, mesmo que a palavra deles vá contra a maioria. A voz do povo não é a voz de Deus. Vox populi, vox dei, não está na palavra de Deus. A maioria gritou, solta Barrabás. A maioria foi atrás dos falsos mestres. A maioria disse para Moisés, não, tem gigante na terra. Só 2 espias falaram, não, vamos lutar, vai ter luta, são gigantes, mas Deus está conosco.
Cuidado, nosso cenário é desafiador. Mas Deus não perdeu a direção. Nos versos de 1 aos versos 26, nós vamos ver Paulo como um bom conselheiro, manso, sóbrio, tranquilo, sem bico, sem marra, sem briga, ainda apontando a vontade de Deus. Verso 21, o texto diz: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho. Olha, ele ainda lembra. Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora, aleluia, mas agora, já que já tem prejuízo, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Se a vontade de lucro foi o que colocou vocês nisso, essa vontade vai ter que passar. Verso 23, pois ontem à noite, no meio da tempestade, no meio da luta, no meio da aflição, na falta de direção do humano, apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro. Mesmo no meio da tempestade, eu pertenço e adoro a este Deus. E o anjo me apareceu dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu a você, Paulo, a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, depois que ele deu o recado, disse aos que o ouviam: tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme o que foi me dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Gente, eu juro para vocês que eu queria ser uma mosca para ver essa cena. Eu queria não sofrer no barco, lógico. Mas eu queria estar dentro do barco para ver a cara de ué da turma depois que Paulo se posicionou. Porque Paulo disse: vocês não me ouviram lá atrás. E a luta não passou, porque a tempestade está ali. Mas esse conselheiro, em meio à luta, continua apresentando o propósito, o projeto e a vontade de Deus. Diferente de ofender ou jogar na cara das pessoas, Paulo revela o que aconteceu. Paulo foi muito sóbrio. Paulo disse: olha, vocês deviam ter me ouvido, mas já que não me ouviram, agora coragem. Sejam dispostos. E a palavra coragem aqui no grego é: corram em linha reta. Não se desviem do propósito. Continue a fazer aquilo que vocês precisavam fazer, e vocês precisam me levar até César. César é um homem ruim, César é um homem mau, o imperador é terrível, mas Deus me quer lá e eu vou para lá. Vocês estavam me levando para lá? Coragem. Paulo não disse que a tempestade ia passar. Paulo não disse que a vida dele ia ser moleza. Paulo não disse que as coisas iam ficar serenas. Ele disse: olha, eu nem sei para onde a gente vai. O verso é muito claro no 26. Nós devemos ser arrastados para alguma ilha. Nós vamos parar em algum lugar. Mas eu sei que Deus falou, o anjo apareceu e Deus é comigo. E isso importa. E isso para mim basta. Paulo teve muita sobriedade, meus irmãos, aqui no verso 22. Ele estava muito consciente. Ele estava muito, como ele disse, o Deus a quem eu pertenço. Sou eu que estou nas mãos de Deus para atravessar essa tempestade. O Deus a quem eu adoro, porque não é porque a tempestade veio ou foi embora que eu deixei de amar e adorar o meu Deus. Agora ele fala no verso 21. Porque bons conselheiros, quando nos pedem sobriedade, eles também nos pedem arrependimento. Ele diz: vocês deviam ter aceitado o meu conselho. Você valoriza bons conselheiros porque são homens que te apontam o projeto de Deus, mas apontam onde você precisa se arrepender. O buraco que você não pode cair de novo. A cabeçada que você não pode dar na parede. Paulo não passa a mão dizendo: fazer o quê? Não, ele fala: arrependam-se. Vocês deviam ter me ouvido. Vocês deviam ter ido por este caminho. Ter esperado o inverno passar. E uma das coisas que eu acho linda no verso 23 é que Paulo traz a revelação do sobrenatural na hora certa. Não foi a hora que o anjo apareceu que Paulo saiu correndo falar: para. Não, ele deixou a turma quietar o coração para ele falar.
Estive uma vez num hospital. Se Deus permitir, vocês vão de conhecer este amigo que estava comigo, o pastor Daniel Reis. E essa família tinha recebido um conselho muito ruim de falsos profetas. Mas nós pastoreamos aquela família, nós pastoreávamos aquele casal. E na hora que eles estavam no hospital, porque não ouviram um conselho, nós fomos visitá-los. E na hora que nós estávamos na visita, indo embora, o casal pediu para a gente orar. O pastor Daniel começou a orar e eu baixei minha cabeça, orando junto. No meio da oração, foi claro que o Espírito Santo disse que não ia livrar aquele ente querido, que aquela criança ia morrer, mas que Deus ia ser glorificado. Aquilo me abalou demais, eu não consegui orar. E olha, gente, que eu falo, hein? Eu falo, pastor Chumel, eu fiquei sem palavras. Eu fiquei quieto e eu vi que quando o pastor Daniel acabou de orar, a turma esperava que eu orasse, eu disse um amém bem alto. Fiquei triste, abracei o casal e saímos do hospital. Passado 10 dias, aquela criança morreu. E quando nós estávamos no velório, assim que eu cheguei no velório, eu e Débora, a Rê veio até a gente, me abraçou e falou, por isso que você não orou, né? Você sabia. Irmãos, é duro ser confrontado quando você tem uma revelação que Deus não mandou você falar. Porque bons conselheiros trazem o sobrenatural na hora certa. Gente que fica dizendo qualquer coisa em nome de Deus, sem ter orado, intercedido antes, ou falando para você, sem conhecer você, aquilo que Deus não colocou, mas porque Ele acha, não é um bom conselheiro. E está todo mundo correndo atrás de conselheiros que tragam a revelação que eu não tenho. E que eu preciso que alguém me traga. O Paulo, ele foi visitado na noite anterior pelo anjo. Mas depois que ele recebeu essa revelação, com toda certeza, ele dobrou os joelhos, orou e clamou a Deus para que ele pudesse gerar ânimo e coragem sobre as pessoas na hora certa, no momento certo. Até hoje eu ando com esse casal, um casal querido, amigo, nos falamos semana passada. Porque às vezes Deus revela coisas que o bom conselheiro tem que aprender a guardar até a hora de Deus mandar falar. Agora tem uns conselheiros aí no mercado, gente, que pelo amor de Deus, você tem que ser muito neófito ou muito verde na fé para ir abraçando tanta porcaria que nego fala pelas redes sociais. Pastor Zé Roberto, alguns meses atrás, teve que aconselhar a gente que recebeu o conselho, sabe Deus de onde, porque teve uma revelação. Cuidado, povo meu. É um momento sensível, é um momento frágil, todos queremos uma palavra de esperança, mas não a qualquer custo. Se for sobrenatural, peça a confirmação do Senhor, peça direcionamento do Senhor, tem que ir de acordo com a palavra de Deus. Quando eu olho para Paulo, que era um homem com intimidade com Deus, Paulo esperou a hora de falar, não saiu que nem um doidinho. E olha que eu conheço uns doidinhos de Deus que saem, mas com temor de vida, porque Deus manda falar. Agora, cuidado com o seu desespero, com o seu medo, porque isso te faz refém de maus conselheiros. E é interessante que Paulo vai dizer para eles, olha, o navio, a carga e o lucro já era. Deus vai continuar fazendo o que Ele queria fazer porque Ele é Deus. Deus não vai querer nada em troca de vocês. É lindo que Paulo gera confiança sobre eles. Paulo gera força sobre eles. Versos 24 e 25 ele diz, não tenham medo. Deus vai nos levar a salvo. Deus vai poupar todas as vidas. Deus sabe o que está fazendo. O pastor Zé acabou de orar isso. Deus levou alguns para a glória, alguns líderes, alguns pastores, homens e mulheres de Deus que amamos e respeitamos. Por que Ele levou? Não sabemos. Mas Ele continua sendo aquele que cuidou desses líderes em terra e em glória. Agora, não tenta no momento de desespero barganhar com Deus. O que é barganhar, Oswaldinho? Não, Deus, se o Senhor me tirar dessa tempestade, eu dou tal coisa. Se o Senhor me tirar dessa tempestade, eu vou começar a fazer tal coisa. Não, isso é feio diante de Deus. Paulo diz, olha, o lucro já era. Vocês perderam o barco, perderam a carga, mas não perderam as vidas.
Enquanto vocês estiverem aqui, o Deus a quem eu adoro e sirvo, continuará cuidando de vocês. Eu acho lindo, porque Paulo tem esse discernimento, ele não tem falsas promessas, ele se foca no projeto de Deus, ele fala, olha, eu preciso chegar a Roma, eu preciso falar a César, testemunhar ao império. E independente da tempestade, da luta, como diz a juventude hoje, independente dos perrengues e das dificuldades do meu caminho, eu discerno o que o meu Deus está fazendo, aleluia. A dificuldade não impede de ter a visão, como eu também não vou acreditar que agora o navio vai navegar só em águas tranquilas. Não, sem falsas promessas. Tem tempestade, nós vamos encalhar em algum lugar. O que Deus vai fazer, eu não sei, mas eu sei que no meio das tempestades, Deus prepara conselheiros, as tempestades preparam os conselheiros e trabalha na vida dos aconselhados. Seja para ouvir o bom conselho, seja para aprimorar o bom conselho ou o bom conselheiro, seja para trabalhar na vida daqueles que não gostam de ouvir bons conselhos, que não valorizam bons conselheiros. Porque os bons conselheiros, eles têm uma palavra que, no meio da tempestade, abala a gente, exige da gente, faz a gente crescer, faz a gente se humilhar. O bom conselheiro não alivia. Ele põe o dedo na ferida, mas não para machucar, mas para tirar a sujeira que está em cima ou dentro dessa ferida. Quando a gente olha Paulo nessa tempestade, a gente não pode olhar só o capítulo 27. A gente tem que olhar o capítulo 28. Lá no capítulo 28, eles chegam numa cidade, Paulo é picado por uma cobra, enquanto ele está pregando, testemunhando Jesus. O povo do lugar acha que Paulo é um amaldiçoado, porque passou pela tempestade e agora é picado por cobra. Ah, esse camarada fez alguma coisa de errada. Mas assim como Paulo solta a cobra, nada lhe acontece, as pessoas já acham que ele é um Deus. E aí eles começam a trazer enfermos e doentes, e depois da tempestade, o nosso bom conselheiro começa a ser instrumento de cura na vida das pessoas. Porque bons conselheiros têm uma experiência de luta, de dor, de sofrimento, tem chão com Deus, mas isso faz eles terem um testemunho poderoso. Bons conselheiros passam por lutas que às vezes ninguém imagina, por picadas de cobra que às vezes ninguém imagina. Agora, esses bons conselheiros agradecem a Deus, lá no verso 15 e 16, Paulo vai morar na sua própria casa. O oficial romano que o acompanha no barco vê o testemunho sério de Paulo e permite que ele tenha sua casa. Nós sabemos que ali ele recebeu irmãos, que ele fez a mentoria de muitos líderes da igreja do primeiro século, que ali ele escreveu cartas que nos abençoam até hoje, inspiradas pelo Espírito. Agora, a tempestade, quando a gente atravessa com bons conselheiros, também mostra se o nosso coração tem uma postura sábia ou uma postura tola. Porque as pessoas que são aconselhadas vão ter que dar ouvidos a conselhos terrenos ou conselhos celestiais. Quando a gente olha a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 3, nos versos 17 a 18, você vê um monte de pessoas que pertenciam à igreja de Deus no primeiro século, mas são pessoas precipitadas, covardes, descrentes, que abraçam a falsa sabedoria. A sabedoria que Tiago vai dizer no capítulo 1, que é humana, que é terrena e diabólica. Diferente dos bons conselhos, dos bons conselheiros. Quando você passa pelas tempestades, você vai ter que decidir no seu coração se você vai ouvir bons ou maus conselheiros. Conselheiros com sabedoria humana ou com sabedoria celeste. A sabedoria celeste, segundo Tiago, é pacífica, é pura, é amável, ela é empática, ela é compreensível, ela é cheia de misericórdia, ela dá bons frutos, ela é imparcial. Se você errou, errou. Se você pecou, pecou. Ela é sincera. E ela produz um fruto de justiça e paz. Agora, tem aconselhandos que, em vez de se abrirem para os bons conselheiros, no meio e depois da tempestade, eles se mostram surdos. Gente que, em vez de ouvir a Deus e ouvir o projeto de Deus,
está num desespero de vida tão grande que qualquer conselheiro serve. Qualquer ilha que esse barco atolar serve. E aí as pessoas vão encalhando a vida. Encalhando a vida em igrejas que distorcem a palavra de Deus. Encalhando a vida em relacionamentos que não faziam parte da vontade de Deus. Encalhando a vida em sociedades e empregos, em trabalhos que às vezes dão um aparente lucro, mas que nada tem a ver com a vontade de Deus. Imagino que os irmãos acompanharam, eu já estava terminando esse estudo, quando encalhou um navio essa semana, não sei se vocês viram, um prejuízo de quase 400 milhões de dólares por dia, porque ele encalhou num lugar onde outros navios precisavam passar mercadoria. E quando eu vi aquela cena, eu falei, tem muita gente que não tem discernimento, que qualquer conselheiro serve, que qualquer receitinha serve, que falta audição espiritual suficiente. Porque a surdez é fruto de orgulho, a surdez é fruto de desespero. No verso 26, Paulo diz, olha, eu não sei para onde nós vamos, mas nós devemos parar em alguma ilha. Por quê? Porque lá atrás vocês não ouviram, lá atrás vocês não tiveram coragem, lá atrás vocês não tiveram discernimento. A audição espiritual, valorizar bons conselheiros, igreja, nos leva a ter coragem, nos leva a servir mais, nos leva a sermos mais humildes, mais quebrantados. Paulo aconselha de novo, porque bons conselheiros são perseverantes. Bons conselheiros não dão 1, 2 ou 3 conselhos e te deixam. Não, eles insistem. Nós vimos lá no verso 30. Olha o que diz o texto no verso 30. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar. Tinha gente que tinha um barco menor que tentou fugir. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam os barcos salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em estado de vigilância constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. E digo de novo, nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Ou seja, não apenas vocês não vão morrer, mas coragem. Não adianta fugir no barco salva-vidas, não. Tem gente que está tentando fugir da pandemia, não. Deus, no meio da pandemia, está levantando a sua igreja, está levantando seus negócios, está levantando sua família, está levantando seus relacionamentos. Não adianta você tentar fugir para algum lugar, para alguma coisa. A tempestade mostra se você está precipitado, desesperado, ou se você está valorizando os bons conselheiros que insistem com você. No verso 31, o texto diz, Paulo insistia, não fujam. Corta lá o barco salva-vida para os marinheiros. Nós dependemos dos marinheiros. Aí o soldado romano foi lá e cortou o barco salva-vida para ninguém fugir. Bons conselheiros insistem. Bons conselheiros pegam no pé. A gente vê um Paulo aqui que insiste com amor. Se você tem um líder, um mentor espiritual, um líder espiritual, um pastor que pega no seu pé, bendita é a sua pessoa. Porque bons pastores insistem. Amém, Zé? Bom pastor pega no pé. Paulo pegou no pé do comandante Júlio agora, o Julião. Eu vou chamar ele daqui para frente de centurião, Julião. Paulo insiste no verso 31. E Paulo denuncia que tem gente que quer conselheiro para tentar se salvar rápido. Dentro da sua autossuficiência, dentro da sua autossalvação. E Paulo vai dizer, não, todos são importantes. Os bons conselheiros apontam que todas as pessoas são importantes. Até os seus inimigos são importantes. Até os que te perseguem. Eu falei semana passada no nosso estudo bíblico. Porque os que nos perseguem ganham a nossa oração diante de Deus. E Paulo está preocupado com o projeto de Deus. Porque ele diz, olha, nenhum fio da cabeça de vocês vai cair. Deus quer conservar a vida de vocês. Agora, se vocês têm pressa de se salvar, se você acha que sem bons conselheiros você pode salvar a si mesmo, cuidado. Porque o bom conselheiro vai te ensinar muitas vezes que você precisa aprender a cortar na própria carne. E as pessoas não gostam disso.
Quando ele diz, corta o fio do barco, quer dizer, aprende a sofrer junto com a gente. Se o teu conselheiro passou por lutas, lute junto ao lado dele. Valorize aqueles que já lutaram, choraram diante de Deus. Paulo sabia. E deixa eu dizer uma coisa, só conselheiros íntegros dão esse conselho de você poder cortar na própria carne. Quantas vezes pessoas me procuraram dizendo, Oswaldinho, aquela pessoa tem uma dívida comigo, e isso e aquilo e tal, eu estou assim, eu não como, eu não durmo, eu não isso, tal. Aí eu pergunto no fundo do olho, você precisa mesmo desse dinheiro? Vai te fazer falta? Aí a pessoa diz, não, é mais porque eu falo, então perdoa. Perdoa. Pastor, mas você já teve que perdoar? Já. Nesse nível? Nesse nível. E esse é o tipo de conselho que só conselheiros íntegros dão. Só conselheiros que estão mais preocupados com o projeto de Deus na sua vida do que com eles mesmos dão. Esses marinheiros que queriam fugir, podiam depois ter prejudicado Paulo, ofendido a Paulo, castigado Paulo, mas Paulo prefere correr o risco. Por quê? Porque às vezes é preciso salvar quem pode te prejudicar por um objetivo maior. Como é que é? Às vezes eu preciso salvar quem está disposto a me prejudicar. E Paulo está tão preocupado com aquela gente, porque faz 14 dias que eles não comem nada. E bons conselheiros são bons conselheiros porque eles promovem a sua comunhão com Deus e tiram os seus olhos da tempestade e te ensinam a ver a intimidade e a aliança que você tem com Deus. Porque diz que pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem. Ele dizia, hoje faz 14 dias que vocês têm estado de vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim vocês poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Agora vê se você não conhece um outro texto bíblico parecido com o verso 35. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças. Deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. E depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo, todo o lucro ao mar. Pastor, por que eles tiveram que jogar todo o trigo ao mar? Porque trigo incha. Se o seu navio tem uma carga de trigo e entrou água no navio, aquilo vai fazer um peso que pode ser que o navio não suporte. Então eles criaram coragem de agora seguir de fato o conselho de Paulo. Paulo foi capaz de mostrar que eles precisavam se fortalecer numa aliança com Deus. Em meio à dor, Paulo vai destacar a comunhão profunda. Verdadeiros conselheiros apontam e reproduzem o que é sagrado em suas vidas. Se a comunhão com Deus é sagrada para mim, como é a ceia do Senhor, e louvado seja Jesus, que mesmo espalhados, semana que vem nós vamos comer o pão da aliança. Você vai preparar na sua casa o seu cálice, o seu pão, e nós vamos celebrar a vida do Senhor em nós, aleluia. Porque bons conselheiros apontam aquilo que é sagrado, e eles relembram. Para mim, Lucas escreveu porque ele viu Paulo fazendo o que Paulo fazia na comunhão com os santos. E quando Paulo faz aquilo, e ele relembra na mente de Lucas a ceia do Senhor, Paulo está dizendo de onde vem a sua força, qual é a sua fonte de energia pessoal, por que ele pode aconselhar, por que ele pode inspirar, por que ele pode ter coragem de lutar. Nos dias que nós estamos passando, as pessoas estão me perguntando, Oswaldinho, como está a força da igreja? Qual é a força da igreja no momento desse? Como darmos bons conselhos? Como levarmos pessoas ao arrependimento? Como falarmos de graça, de perdão, de coragem, num momento ruim como esse? E no momento ruim como esse, meus queridos, nós só podemos apontar o sacrifício do Senhor Jesus. O pão do seu corpo e o cálice do seu sangue. Essa é a força da igreja, amém? A força da igreja, com pandemia ou sem pandemia, com tempestade ou fora de tempestade, é poder sentar à mesa do seu Senhor, se alimentar, ganhar graça, coragem, repensar a vida.
Porque o Senhor Jesus disse, fazer isso em memória. Você tem que repensar a vida, você tem que repensar o seu coração, você tem que se arrepender do que você fez. Você tem uma semana para repensar os seus valores, as suas atitudes. Os falsos conselheiros, eles tentam trazer algo vidente, algo mágico, algo instantâneo. E a ceia é alimento que a gente tem que digerir, que a gente tem que mastigar. O cálice a gente tem que virar e beber. Não é uma pílula. Deus não disse que nós teremos pílulas nesse mundo, não. Mas que nós vamos ter que partir o pão, quebrar o pão. Às vezes a gente aqui partindo o pão encontra um pão mais duro, mas tem que partir. Porque há momentos que a comunhão com Deus parece ser tensa. Mas você digere, você se sustenta. Depois de se fortalecer, diz que eles encontraram a verdadeira riqueza. O verso 38 diz que depois de comerem, depois de se alimentarem, eles aliviaram o peso no navio, atirando o trigo ao mar. Ou seja, eles aprenderam a perder. Porque bons conselheiros devem ser valorizados, porque eles nos ensinam a perder. E ai de quem está passando pela pandemia e não sabe perder, e não chora perdas. Os falsos conselheiros orientam só a ganhar, só a lucro. E esse falso evangelho que tem aí nas redes sociais, sumiu a palavra perder por Jesus. As pessoas querem ganhar, ganhar hoje e ganharem já. Elas se esquecem do caminho da cruz, um caminho de dor, de frustração. Eu estou pegando ojeriza de uns artistas que se dizem cristãos, que se dizem gospel, que dizem que cantam para Jesus, mas quando chega o carnaval, eles estão lá no trio, lá em cima. Eu estou pegando ojeriza de gente que diz que canta para Jesus e grava moda sertaneja que incentiva adultério. Porque a maior parte das canções sertanejas é traição e adultério. E o cara diz que canta para Jesus, a dupla ali diz que canta para Jesus e ensina errado. Que mundo é esse? Não aprendeu a perder, não aprendeu a renunciar. É gente assim que vai atrás dos falsos conselheiros. E por que eu estou falando de bons conselheiros no meio da tempestade, que eu e vocês precisamos valorizar? Porque a tempestade passa, meus irmãos. E quando a tempestade passa, os resultados aparecem. Atos 27, de 37 a 44... mostra se os bons conselheiros deixaram frutos e mostra muitas vezes que os maus conselhos geram lesões, traumas, dores. O texto termina dizendo que quando amanheceu não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou no fundo, a proa encravou-se, ficou imóvel, a popa foi quebrada pela violência das ondas, não tem mais navio, prejuízo total. E os soldados resolveram, então, os soldados romanos que estavam ali, matar os presos para impedir que alguns dos presos fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra, para receber depois os que não sabiam nadar. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvo em terra. A palavra do conselheiro bom se cumpriu. A orientação do bom conselheiro aconteceu. A tempestade passou e 276 pessoas foram salvas fisicamente. Você precisa entender que nesse navio haviam idosos. Nesse navio haviam enfermos. Nesse navio, segundo muitos historiadores, haviam crianças. Nós vimos Lucas dizer que haviam pessoas como eu, que não sabem nadar. E todas elas foram salvas pela mão de Deus. Ninguém, depois de uma tempestade como essa, se perdeu. Depois de 14 dias sem se alimentarem, alguns não estavam se alimentando de desgaste, de estresse, outros não estavam se alimentando por dores, enfermidades, enjoos, mal-estar. Quando o povo que recebe essa gente ouve uma história dessa, em primeiro lugar, eles vão dizer que a gente que estava dentro do barco tinha muita pureza religiosa. Naquela época era muito comum.
imaginar que pessoas salvas de tempestades eram gente boa, espiritualmente, religiosamente dizendo, pura. E as pessoas que trouxeram prejuízo ao navio, prejuízo à carga, seriam levados aos tribunais para serem julgados. Só que eles, ao levarem 276 pessoas, ou seja, 100% dos que estavam embarcados a salvo, seriam diante dos tribunais declarados inocentes, porque esse nível de salvação mostra uma intervenção divina. Ou seja, até os ímpios, até os não crentes, vão reconhecer que por causa de um bom conselheiro, a boa mão de Deus preservou o projeto de Deus sobre os seus. Sobre justos e injustos, sobre crentes e não crentes, sobre bons e maus. Queridos, eu queria pensar com vocês que a diferença entre a catástrofe e a salvação não está no piloto do barco, não está em quem dirige o país, não está no capitão, no centurião que comanda a situação. A diferença está entre quem você ouve, quem são os teus conselheiros, na hora da luta, na hora da amargura, na hora da tempestade. Lá no verso 11, o Julião teve a chance de ouvir Paulo, mas ele não ouviu. Já no verso 43, ele não apenas ouve, como ele poupa a vida do Paulo. É como se o comandante Júlio, o capitão Júlio, estivesse dizendo, esse homem tem que estar do meu lado, eu preciso guardar esse homem para mim. Por quê? Porque outras tempestades virão, outras lutas virão, a pandemia vai passar, mas vamos ter outros adversários, outros inimigos, a apostasia está aí, vamos precisar continuar fazendo a obra de Deus, servindo a Jesus, adorando a Jesus. E quem você vai ouvir depois que a tempestade vai passar? Ou durante a tempestade, quem você tem ouvido e valorizado como conselheiro? Seus conselheiros são seus amigos, são seus irmãos, choram com você, ou o conselho de qualquer um serve? Eu resumo numa única slide as características dos bons conselheiros. Bons conselheiros e conselheiros de Deus são pacientes, brandos, mas eles são insistentes. Eles querem o melhor para você. Eles vão pegar no seu pé. Eles vão apontar o teu erro. Eles vão lutar do seu lado, mas eles vão te cobrar. Bons conselheiros têm um discernimento incomum. Falam de coisas que não são populares. Eles falam com profundidade. Eles falam para te fazer pensar e olhar diferente. Assim como nós olhamos o sacrifício de Jesus e precisamos de muito discernimento. Mas, ao mesmo tempo, eles são profundos e submissos ao projeto de Deus. O que Deus quer fazer na sua vida, na sua história, os bons conselheiros não vão desistir. Ao mesmo tempo, eles vão te encorajar e vão trazer as realidades para você. Por mais difícil que seja, por mais cheia de luta, por mais que humilhe o seu coração, o seu orgulho, a sua autossuficiência, os bons conselheiros vão dizer a você, continua segurando na mão de Deus. Atravesse o perrengue, atravesse a tempestade. Coragem é não fugir do foco da graça, da misericórdia. Saia da tempestade mais humilde, mais quebrantado, mais servo, mais amigo. E como pastor, como servo, enquanto pastor de Jesus, eu sei que eu não sou o único que muitas vezes você ouve. Eu sei que as pessoas não ouvem só conselhos do pastor Zé Roberto, meu, ou da Larissa. Às vezes as pessoas vão atrás de uma resposta mais simples que a nossa, ou mais rápida que a nossa, mas cuidado com o que você gasta seu tempo, cuidado quem você tem valorizado na internet, nas redes sociais. Tem muita gente com teologia ruim, tem muita gente só querendo lucro, tem gente vendendo a palavra de Deus, tem gente dando conselho para se livrar de você. Talvez o nosso conselho a você nesse momento seja um pouco mais radical, um pouco mais insistente. Mas não procure me ouvir, não procure ouvir o Zé. Se o nosso conselho for da parte de Deus, procure ouvir a Deus para a sua vida. Procure ouvir a Deus na sua história. Nós falamos esse mês sobre valorizar. Valorize bons conselheiros. Valorize o seu tempo e a sua história com Deus. Ah, pastor, mas está duro, está luta, está difícil. Talvez tenha algo nessa história que você tem que abrir mão de você, de algo que você já fez,
Mas é um momento que Deus vai gerar frutos, no meio de tanto choro, de tanta luta. Talvez você vai ter que aprender a perder a carga, o navio, coisas que você estava apegado. E o meu bom conselho para você hoje é: se deixe na mão do teu Senhor. Ele sabe o que está fazendo. Eu estou pensando em pessoas que perderam pais, cônjuges, filhos. Não é fácil perder. Então entrega para Deus essas pessoas. Entrega para Deus a sua dor. Entrega para Deus o seu luto. Entrega para Deus o seu medo. Entrega para Deus a sua dúvida. Valorize esse conselho. Mas valorize principalmente que Jesus já perdeu tudo quem Ele era. Sua glória, sua honra. Ele se humilhou para que você pudesse estar nas mãos de Deus hoje. Amado Deus e Pai, o tempo é de fim, mas o Senhor não acabou a sua história sobre nós. São dias que sabemos que o Senhor está separando o trigo do joio. E dói. E dói. Dói no coração, dói na alma do teu povo, dói no bolso, dói na mente, dói no coração, dói tudo. Dói se separar de pessoas amadas. Dói se separar de projetos que foram construídos 5, 10, 15 anos. Mas a gente está perdendo para um Deus que é fiel depois que a tempestade passar. A gente está abrindo mão da gente, dos nossos queridos, do que construímos, do que tanto corremos atrás, para ganhar a tua direção. Alguns terão que ir a César. Alguns terão que enfrentar um derradeiro inimigo. Mas vale a pena porque o Senhor vai conosco. Vale a pena porque o Senhor não nos abandonará no meio da tempestade. Vale a pena porque o Senhor será o sol da justiça no momento da justiça. O Senhor será a esperança viva, real, concreta. Os frutos virão. A paz tomará conta. Hoje é dia de aprender a chorar, de deixar de abraçar, de lamentar, de se arrepender. Mas estaremos na tua mesa. Nós poderemos ainda partir do pão e beber do cálice. Haverá uma semana de esperança, de resposta, de alegria, de sonhos, de deixar o Senhor fazer novas todas as coisas. Passa neste dia a tua boa mão sobre aqueles que estão em lutas e em tempestades. Que eles te enxerguem como príncipe da paz. E como profetizou Isaías, como Deus que é o nosso conselheiro, o príncipe da paz. Visita teu povo, ainda que tudo minta ao nosso redor. Visita teu povo, seja o pão e o alimento, em nome de Jesus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Deus falou com você na sua casa, falou conosco aqui também. E creia no Senhor, que o Senhor vai te levar ao destino certo, como fez com Paulo e aquele navio. Vai te levar e vai deixar em águas, fora das águas profundas, em terra seca. Confia no Senhor. Você que está com um pensamento essa semana: Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, estou com esse pensamento, me dá uma decisão. Me mostre o caminho. Fale comigo o que eu devo fazer essa semana, esse final de mês.
Eu quero tomar uma providência, quero tomar uma direção, mas não sei qual. Que o Senhor vai te mostrar e vai falar com você. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus cuide de vocês. E para terminar essa campanha, irmãos, em 2 meses falando sobre valorização, nós vamos cantar agora, encerrando, esse louvor que diz: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Glória a Deus. Amém? Antes de orar, vamos cantar com a Cássia e a equipe, depois nós vamos orar por vocês. Amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Senhor Deus e Pai, obrigado, ó Pai. Te louvamos por esta manhã. Te louvamos por este dia. Te agradecemos que o Senhor se fez presente neste culto. Que a bênção do Senhor esteja sobre esta família, sobre nós que aqui estamos. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós nesse final de mês. Não sabemos o que vai acontecer, ó Pai, nesse final de mês, mas sei que grandes coisas o Senhor tem para nós. E a forma que o Senhor fizer, ó Pai, nós vamos te agradecer de qualquer jeito, porque o Senhor é dono de tudo. Senhor, abençoa-nos agora na ida para nossos lares. Abençoa teus filhos aí em casa. Guarda, cuida, dê um domingo abençoado, um almoço abençoado com a família. Cuida de cada um de nós, Senhor, pois queremos valorizar cada passo, cada dia, ó Deus, da nossa vida aqui na terra, e queremos valorizar o Senhor como nosso mestre e nosso Salvador. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelas bênçãos que vai acontecer em nossa vida, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para sempre. Deus abençoe, irmãos. Um bom dia para vocês, uma boa semana. Deus te abençoe. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar